Trabalhando aqui sobre o Estatuto da Polícia Militar do Pará. Lembra, você tem que lembrar sempre de uma coisa, do meu nome. Eu sou o professor Matheus Pozoler. Tudo bem com vocês? Cara, seguinte, vamos fazer o segmento aqui da legislação. Sem muito migué, que a gente tem muito conteúdo para poder trabalhar. E a gente vai lá. Você não vai ver tanto minha cutis. Sempre quando for uma coisa muito importante, eu vou voltar aqui no quadro para você, vou escrever aqui no quadro e você tem a obrigação. Quando eu escrevo aqui no quadro, cara, você tem que escrever também. Porque o que eu escrevo aqui no quadro é o que vai cair na tua prova, cara. Entendeu? Ah, mas Matheus, você é o Messias. Não sou, mas eu estudei um pouquinho qual que é o histórico da banca, o que normalmente as bancas organizadoras tendem a cobrar. Então a falta de cabelo me trouxe algumas coisas, que é, por exemplo, saber como que a banca cobra, ter o histórico, entendeu? Então o que eu escrevo aqui no quadro você tem que anotar, cara, porque é muito importante para você. Sem muito migué, vamos ler pro slide. 21. O cargo da Polícia Militar é um conjunto de deveres e responsabilidades inerentes ao policial militar em serviço ativo. O cargo PM a que se refere esse artigo é o que encontra-se especificado nos quadros da organização, caracterizado e definido como tais disposições legais. As atribuições, obrigações inerentes ao cargo PM têm que ser compatível com o correspondente grau hierárquico e, no caso da Polícia Militar, as restrições fisiológicas próprias. Tudo definido em legislação ou regulamentação específica. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça esse requisito de grau de hierarquia e de qualificação mínima para o seu desempenho. O provimento para o cargo policial militar se faz por ato de nomeação, designação ou determinação expressa, não é tácita, da autoridade competente. O cargo de policial militar é considerado vago? Ué, vago? O que é vago? Vazio? A partir da criação ou desde o momento em que o PM for exonerado, dispensado ou quem tenha recebido determinação expressa de sua autoridade competente, ou deixe até que outro PM tome posse de acordo com a norma de provimento prevista no parágrafo único do artigo 22, que quer dizer o quê? Cargo vago. Cara, você pensa assim, ó, vago. Tem outra palavra aqui também, vacância, que você vê muito também, se você estudou um mínimo de direito administrativo. Se não estudar, também não tem problema. Mas aqui é o caso de vacância. Então você pensa que, cara, a máquina pública, ela funciona nada mais... Olha que desenho, olha só, cara. Nossa, professora Rita, minha professora de educação artística, que me reprovou na 4ª série. Abraço. Olha aqui que você fez comigo. Você pensa que o quê? O cargo público não é nada mais, nada menos que uma dança das cadeiras, tá? Quando você cria um cargo, quando você fala assim, cara, eu tenho 400 vagas para a Polícia Militar, a título de exemplo. O que você tem, na verdade? Você tem 400 cadeirinhas, que elas estão vazias, que elas precisam ser preenchidas com alguma pessoa. Então quer dizer o quê? O que está dizendo ali? Quando você tem um... Ah, professora Rita, sua fela da mãe. Quando você tem uma pessoa, esse cargo aqui, ele tá vago? Ele não tá vago. Quando você tem o cargo de polícia militar, não quer dizer que você é um policial militar. Está dizendo o quê? Que você tem aqui uma cadeira de policial militar. Entendeu? Quando você, por algum motivo, vamos supor, você é exonerado da organização, a sua cadeira fica vaga. Porque a máquina pública, ela tem que funcionar independente da pessoa. É uma cadeira. Então essa cadeira tem que ser preenchida. Normalmente quando você tem concurso público, lá fala que tem 400 vagas. O que quer dizer? Que você tem 400 cadeirinhas a serem preenchidas. Quando você tem a palavra vacância, vacância quer dizer vazio, quer dizer que está vago. Entendeu? Bora lá para a tela. Considera-se também vagos os cargos da PM cujos ocupantes tenham falecido
extraviados e desertores. Mateus, o que é extraviado e desertor? Não te interessa agora. Não te interessa, a gente vai descobrir quando for necessário. A função, agora a gente não está trabalhando mais cargo. Cargo a gente trabalhou e agora a gente vai falar da função da Polícia Militar, é o exercício. Enquanto o cargo é a vaga, ó, cargo é vaga, é a disposição, é a sua nomenclatura, a função é exercício. Exercício, você pensa em movimento, você pensa em alguma coisa no sentido de verbo. Das atribuições inerentes aos cargos da PM, exercida por oficial e praça da PM, com a finalidade de preservar e manter e estabelecer a ordem pública, a segurança interna através das ações policiais ou militares em todo o território do Estado. Então, lembra aqui, cargo é uma vaga, é um critério estático, enquanto a função é um critério de movimento. É o que você vai fazer. Beleza? 25. Dentro de uma mesma organização OPM, a sequência de substituições para assumir cargos ou responder por funções, bem como qualquer norma, atribuição e responsabilidade relativa, são estabelecidas na legislação específica, respeitando, é claro, sempre a precedência e a qualificação exigida para o cargo ou exercício da função. O policial militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, então tanto faz um ou outro, de acordo com o parágrafo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, tá? Conforme previsto na lei. As atribuições pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadros da organização ou dispositivo legal. São sempre cumpridas com encargos, comissão, incumbência ou atividade da PM ou da natureza da PM militar. Aplica-se no que couber os encargos, incumbência, comissão, serviço ou atividade PM ou de natureza da PM, o disposto nesse capítulo da Polícia Militar. Sem muito mistério até aqui. Qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o servidor o exigir, o policial militar tem que estar pronto para cumprir a missão que foi confiada pelos seus superiores hierárquicos ou imposta pela lei ou regulamento. São manifestações essenciais do valor policial militar. Então, o que eu estou falando aqui? Essência, missão. Você pensa aqui na moral. Não é moral. Esse cara tem moral. Não, cara. É a questão de... Vem aqui comigo. Sempre quando você está trabalhando ali, vamos pegar sempre o critério da iniciativa privada, que é normalmente a realidade onde você está, que você se encontra. Quando você trabalha numa empresa, você não tem ali os valores da empresa, a missão da empresa, por que a empresa quer chegar em determinado local, ou como cada pessoa que trabalha na empresa, como que ela tem que ser incumbida de qualquer função, ela tem que pensar. Então eu dando aula aqui para você, eu tenho a minha missão particular, mas eu também tenho que estar alinhado com a missão da empresa. E é aqui que o artigo 29 ele fala em manifestações essenciais, que é um caráter, é uma escrita um pouco mais militar. Mas entre essência e missão é a mesma coisa. A questão da moralidade também é a mesma coisa. Aí você tem aquele critério de ética e moral. Moral é aquilo que você faz quando os outros não estão vendo. Entendeu? Então aqui, manifestações essenciais é o que o policial militar vai fazer quando as pessoas não estão vendo. Então por isso que eu coloco aqui moral, de moralidade. Entendeu? Isso aqui são coisas que para você entender a legislação também, que só você decorar fica um pouco complicado, porque é uma legislação extensa e ela começa a ficar um pouco chata. Então são coisas para você entender. Não, eu quando for nomeado policial militar, eu tenho que exercer as minhas funções
seguindo esses critérios de manifestações essenciais. É isso que a gente vai ver agora. Olha aqui na tela. Manifestações essenciais, ó. Sentimento de servir a comunidade estadual, traduzindo pela vontade, ó, inabalável, não tem tempo ruim com você, de cumprir o dever da Polícia Militar, ele pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco à própria vida. Então, se você vai entrar na Polícia Militar, rapaz, trocação de tiro vai acontecer de você pôr sua vida em risco. Você não tem que fazer. O civismo e o culto da tradição histórica, tá? Isso aqui é um caráter um pouco mais militar, que a gente entende que a Polícia Militar é uma instituição muito tradicional. Fé na missão elevada da Polícia Militar. Então, a fé tem que estar lá no topo. O espírito de corpo e orgulho da Polícia Militar pela organização onde serve. O amor à profissão de policial militar e o entusiasmo com que é exercida e o aprimoramento técnico profissional. Agora, o sentimento de dever e o pundonor PM e o decoro de classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar a conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância aos seguintes preceitos de, ó, agora, lembra, ó, aqui a gente estava falando de moral, ó, moral. Quando a gente fala de moral, normalmente após a gente fala agora de, ó, preceitos éticos da Polícia Militar. Amar a verdade e responsabilidade com fundamentos à dignidade pessoal. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções em que lhe couberem em decorrência do cargo. Respeitar a dignidade da pessoa humana e acatar autoridades civis. Cumprir, ó, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e ordem das autoridades competentes. Esse aqui é muito importante, vem aqui comigo. Quando sempre está falando aqui, você vai ver, inclusive em legislação de trânsito, você vai ver muito também. Cumprir e fazer cumprir. Quando você lê cumprir e fazer cumprir, ó, cumprir e fazer cumprir. Fazer cumprir. Aí, você faz esse esquema aqui, ó. Cumprir e fazer cumprir. Que não existe moral de cueca. É isso. Não existe moral de cueca. Quando você tem que fazer a pessoa cumprir, você tem que cumprir também. Então não basta que você, com o cargo de policial militar, você tenha a obrigação de fazer com que as pessoas cumpram o que é correto. Você também, como policial militar, você não pode ter moral de cueca. Você também tem que fazer o que é correto. Então você sempre tem que fazer esse esquema aqui. Cumprir e fazer cumprir, não existe moral de cueca. Sempre quando você lê cumprir e fazer cumprir, a pessoa cumprir o que é certo e ela também tem que fazer com que os outros cumpram o que é o certo. Bora pra tela. Ser justo e imparcial nos julgamentos de atos, na apreciação dos méritos dos subordinados. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e de seus subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Empregar todas as energias em benefício do serviço. Ser discreto em suas atividades, maneiras em sua linguagem de escrita e falada. Então, o que quer dizer aqui? Aqui você tem que ser simples. Sempre tem que escrever, você tem que fazer a escrita, você tem que falar de uma maneira discreta. Entendeu? Se fosse eu já não poderia, porque eu não tenho uma fala um pouco discreta. Entendeu? Eu já não poderia ser da Polícia Militar. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado matéria sigilosa de qualquer natureza. Cumprir seus deveres como cidadão. Qual que é o dever como cidadão, por exemplo? Votar.
Ó, um dever como cidadão. Você tem que cumprir. Proceder em maneira ilibada na vida pública e na particular. Então, quando eu saio da corporação, o BO já não é mais meu. Quando você está no cargo de polícia militar, não é muito assim que funciona. Você, como é extensão do Estado, fora da sua vida pública, você também tem que preservar ali e você tem que agir de forma ilibada. Observar as normas de boa educação, garantir assistência moral e material do seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Você tem que lembrar também que essa legislação é de 85 também, não vai levar a ferro e fogo e tudo. Você tem um caráter um pouco mais patriarcal aqui, mas, cara, não nos cabe, eu acho muito difícil isso aqui cair na prova, mas não nos cabe tratar sobre isso agora. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina e do decoro da polícia militar. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades. Essa aqui é a famosa carteirada, que a gente quase não vê acontecendo no Brasil. Isso aqui não existe, isso aqui é uma ficção jurídica. De natureza para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Abster-se o policial militar na inatividade. Agora a gente está falando, aqui do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, isso aqui é a política, tá? Sim, você pega ali um cargo de vereador. Cara, você deve ter visto alguma coisa assim, soldado F para vereador. Cara, isso aqui está correto? Teoricamente não está correto, mas na prática a teoria é outra, você entende? Mas para a prova você tem que levar a teoria, não tem choro. Em atividades comerciais ou industriais, você também não pode se utilizar das designações hierárquicas para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares. Agora, excetuando-se os de natureza exclusiva técnica, se por acaso for autorizado tal discussão. No exercício do cargo de função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então, os policiais militares que estiverem na inatividade, eles não podem utilizar a sua designação hierárquica nesses exemplos aqui. E agora, zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar. Entendeu? Aqui que são os preceitos éticos da Polícia Militar. Desculpa. Ao policial militar agora da ativa é vedado comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar. Agora, exceto como acionista ou cotista de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade solidária. Isso quer dizer o quê? Que um policial militar, um PM, ele não pode ser dono de empresa. Ele não pode estar lá no contrato social da empresa, ele como dono. Agora, ele pode ser acionista, no caso de empresas de sociedade anônima, SA, por exemplo, e também ele pode ter outras cotas no caso de empresas limitadas. É aqueles lá, LTDA. Mas ele não pode gerenciar, ele não pode ser dono de uma empresa. O que acontece normalmente, Matheus? Vai lá o policial militar, ele quer dar aula, o que ele faz? A empresa só aceita PJ, o que ele faz? Ele bota na empresa, a dona da empresa, a esposa, não que isso aconteça, ele bota ali, e daí o que ele faz?
ele não pode ser dono da empresa, mas ele pode ser sócio. Isso aí tá errado? Não tá errado. Ah, ele deu um dibre ali, cara. Não, ele não deu o dibre. Ele não deu. Porque o que acontece? Ele só não pode ser dono da empresa, porque ele não pode prejudicar o trabalho público dele com o trabalho da empresa. É só nesse sentido. Sentido fiscal e tudo, cara, sentido fiscal pouco importa nesse momento. É só eu não digo nem subterfúgio, mas ele não pode confundir a sua vida pública, a sua vida como policial militar, nesse exemplo, com sua vida particular ali se ele fosse dono da empresa. Então ele bota uma pessoa de confiança para ser dono da empresa e ele é acionista da empresa. Não tem nada de errado nesse sentido. É só um mecanismo para que ele não confunda a sua vida pública com a sua vida particular. Teoricamente, não tem nada de errado nesse sentido. Ele pode fazer isso aí. E, cara, é uma questão muito comum hoje, tá? Isso aí você tem para policial militar, você tem para área fiscal, você tem para área de tribunal. Isso é uma coisa, é uma regra da iniciativa pública, em que você não pode ser dono ali, você não pode ser sócio majoritário, você não pode ter teu nome como dono ali de uma empresa. Isso aí é uma questão clássica, beleza? Bora pra tela. Os policiais militares da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas e civis de interesses da organização ou de empresas privadas de qualquer natureza. Entende? É nesse sentido que eu falo que ele não pode ser dono. Quando ele está ali na instituição, ele tem que trabalhar para a instituição, ele não pode tratar de assuntos particulares ali dentro da instituição, da organização. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o presente artigo. Viu? Você pode fazer nesse sentido, desde que você não infrinja esse preceito. O comandante-geral da Polícia Militar pode, não é que ele deve, determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda de proteger a dignidade dos mesmos, informem a origem e a natureza de seus bens aqui, ó. Mas não é quando ele quiser, é sempre que houver razões para que seja recomendada tal medida, tá? Não é quando o comandante quiser. Você tem que entender que tem que estar fundamentada essa solicitação. Então agora a gente fala agora dos deveres do policial militar. Os deveres dos policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à sua corporação e a serviço que a mesma presta à comunidade e compreende quais. De novo, dedicação ela é integral ao serviço da polícia militar e ser fiel à instituição a que pertence, mesmo que sacrificando a sua vida. O culto aos símbolos nacionais, então é o respeito, entender as questões dos símbolos nacionais. A probidade, a lealdade em todas as circunstâncias. A disciplina e o respeito à hierarquia. O rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. E agora, cara, se o meu superior deu uma ordem, eu tenho que acatar ela? Sim. Você, como policial militar, você tem que acatar essa ordem, sem choro. Mas Matheus... Cara, não entra nessa vibe, não. Primeiro vamos entender essa legislação, depois você entra nessa discussão um pouco mais filosófica. Mas, a princípio, você tem que acatar essa regra superior, essa ordem superior. A obrigação de tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. O trato urbano, cordial e educado com todos os cidadãos, a manutenção da ordem pública e também a segurança da comunidade. Todo cidadão, após ingressar na PM, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará um compromisso de honra e afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres da Polícia Militar. Então, cara, aqui a gente tem um negócio muito bonito que você vai ler no dia da sua formatura. Você vai falar no dia da sua formatura se você for um praça. Então aqui, ó, a ingressar na Polícia Militar do Pará,
prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens da autoridade, tudo, tá, sei que lá. Quando você for nomeado na sua formatura lá, que é uma cerimônia bonita pra caramba, você vai falar isso aí, que você vai estar realmente, você vai estar aceitando conscientemente as obrigações e os deveres da Polícia Militar. E a mesma coisa funciona se você for um aspirante a oficial. Você também tem um discurso que você vai falar no momento da sua nomeação, entendeu? Agora, comando. Agora a gente pula um pouquinho, ó. Comando é o quê? A soma da autoridade mais deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige em uma OPM. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal. Então, olha aqui. Ó, a gente está falando agora de comando. Então, lembra? O comandante é quem comanda. O comando, ele é a soma da autoridade mais o quê? Mais o quê? Vai, fala comigo ali na outra tela, Dora, a aventureira. É a soma da autoridade, dever e responsabilidade. E o que você tem que se ligar também? Que o comando, ele é impessoal. Impessoal. Então, isso quer dizer o que, Matheus? Vamos supor que eu sou o comandante geral. O Matheus, ele não tem o comando. Mas o cargo em que eu estou, ele tem o comando. Isso quer dizer que ele é impessoal. O comando não é distribuído à pessoa, e sim ao cargo em que ela está. É isso que eu quero passar para vocês. Aplica-se a direção e a chefia da organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. A subordinação, aqui ó, deixa eu apagar que eu fiz muito rabisco, não afeta de modo algum a dignidade do PM e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da PM. Então quer dizer que você é subordinado, você é menos que quem é o teu superior? Não, é só uma questão de hierarquia, não tem a ver com a parte da dignidade, é só uma questão de hierarquia. E agora, o oficial, ele é preparado sempre ao longo da sua carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção. Então quer dizer que o oficial, a todo momento, desde que ele começa a trabalhar, ele é preparado para exercer a função de comando. Os subtenentes e sargentos são auxiliares e complementadores às atividades dos oficiais, quer no adestramento ou no emprego de meios, quer na instrução e na administração, e devem ser empregados na execução da atividade do policiamento ostensivo fardado. As atividades mencionadas agora e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos têm que impor a lealdade pelo exemplo. Aqui, ó, de novo, moral de cueca. Não pode ter moral de cueca. Se eles querem fazer cumprir, eles têm que cumprir. Então, aqui, ó, pelo exemplo e pela capacidade profissional técnica. Então, é aquele caso. Ah, você quer que o cara faça 10 flexões. Se você pediu para ele fazer 10 flexões, quer dizer o quê? Que você também consegue fazer 10 flexões. Entendeu? E observância minuciosa e ininterrupta das ordens e regras de serviço e de normas operativas pelas praças e que estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Cabos, aqui ó, cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Então eles são, enquanto os subtenentes aqui ó, e os sargentos, eles são auxiliares e complementares, cabos e soldados são
executores. Às praças especiais cabe rigorosa observância das prescrições dos regulamentos do ensino da PM, onde estiverem matriculadas, inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Ao policial militar cabe responsabilidade integral pela decisão que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Então, ele é responsável integralmente por tudo que ele fizer, seja nas decisões que ele tomar, nas ordens que ele emitir e pelos atos que ele praticar. Olha aqui para mim. Viu como começa a ficar simples as coisas? Eu fico olhando pro quadro para ver se eu deixo alguma coisa escrita. Viu como começa a ficar simples conforme a gente vai tratando da legislação? Que você consegue ali tranquilamente começar a visualizar, que você não tem que decorar a legislação, que eu conversando, trocando ideia contigo, você consegue entender que você só vai precisar ver essa aula uma vez, que agora você está apto a fazer todo e qualquer exercício sobre essa legislação até o artigo 42. Calma, também você não é o Kobe Bryant lá, você não é o Jaspion. Vai, a gente tem muito assunto para tratar nesse momento ainda.